Oi todo mundo, tô eu aqui de novo. Eu tô até bem assíduo nesse canal, né? Porque antes eu fazia só uma filmagem por semana. E semana passada acho que eu postei quarta-feira um vídeo e já tô aqui. Escolhi esse cenário externo de novo na casa da minha mãe, porque olha aqui que coisas lindas essas flores do deserto. Então, o tema de hoje é orar pelos seus amigos. A oração de uma pessoa para com a outra. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu estava conversando com um amigo meu semana passada e foi exatamente ele que sugeriu esse tema, porque ele disse assim: todo mundo passa por problemas e dificuldades e às vezes você fica falando com Deus e tal sobre os seus problemas e orando por você. Mas às vezes é importante também a gente se sair um pouco de nós mesmos e orarmos pelas outras pessoas, ou numa comunhão espiritual. A Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, e reunidos não precisa estar necessariamente fisicamente, reunidos em oração, porque no mundo espiritual não precisa que você esteja exatamente ali com a pessoa para estar reunido em oração. Você pode pegar um telefone fulano, vamos orar agora e orar juntos. E Deus pode fazer milagres e pode fazer muitas coisas. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas eu vou contar aqui uma história para vocês sobre um homem chamado Jó, que muita gente tem o costume de dizer assim: ah, fulano tal tem a paciência de Jó. Vamos analisar se era paciência mesmo. Jó morava. Isso é uma história muito antiga. Tem um pouco de história e tem um pouco muito de poesia também no diálogo que ele tem com Deus durante essa história toda que se desenvolve no livro de Jó. Então Jó tinha lá tantos filhos e tantas filhas, e tinha tantos carneiros, tantas ovelhas, tantas não sei o que lá. Jó era considerado o homem mais rico da região. E ele era um homem também muito zeloso. Naquela época se falava em sacrifício de animais para cobrir os pecados das pessoas. Depois isso foi substituído pelo sacrifício que Deus deu o seu próprio Filho Jesus Cristo em sacrifício por nós, e a gente passou dessa etapa, digamos, da sacrificial para a etapa da graça, que é quando veio a salvação por meio de Jesus Cristo através da morte dele, e a gente não precisa mais oferecer sacrifício animal. Mas na lei de Moisés, na lei antiga, eles já ofereciam, aliás, antes mesmo de Moisés, já existe relatos na Bíblia de sacrifícios de animais para cobrir os pecados, digamos assim, para apagar os pecados. E Jó era aquele homem muito temente a Deus e muito cuidadoso e muito zeloso, e ele oferecia sacrifícios todos os anos, porque ele dizia assim: Senhor, se os meus filhos podem ter pecado, podem ter feito alguma coisa que agradasse ao Senhor, bom. E ele fazia esses sacrifícios. O que é que aconteceu? Os filhos deles estavam festejando num local, numa casa, e essa casa desabou e matou todos os filhos de Jó. Olha só, um pai perder todos os filhos de uma vez. E em seguida foi chegando um ou outro servo dele e, e foi dizendo assim: Jó, o seu Jó, patrão, sabe o seu gado que estava não sei aonde? Pois bem, aconteceu não sei o que lá, morreram todos. E foram chegando outras e outras e outras notícias para ele, e ele de repente se viu uma pessoa sem nenhum patrimônio e sem filho algum, sem nenhum herdeiro. E um determinado. E aí depois disso, ele começou inclusive a ter doenças no corpo. Ele começou a ter feridas no corpo. Imagina, a pessoa sem filhos, sem patrimônio nenhum, o homem que era mais rico da região, agora tinha inclusive até o próprio corpo cheio de feridas, e ele ficava com um pedaço de coisa, um objeto pontiagudo, raspando as cascas dessa ferida. Ou seja, ficou uma figura deplorável. E diz a Bíblia, relata a Bíblia, que esse fenômeno aconteceu porque um dia, sim, Deus, quando estava reunindo os seus filhos, aí o diabo apareceu para Deus e disse assim: tá vendo o teu servo Jó? Não sei o que lá, não sei o que lá, eu quero ver, porque ele só é fiel a ti porque ele é rico.
E Deus permitiu que o diabo fosse e mexesse em tudo isso, inclusive na saúde de Jó. Jó perdeu tudo. Inclusive a própria mulher que disse assim: ai, homem, você é uma desgraça. Não foi com essas palavras, mas assim, por que você não abandona logo esse teu Deus e morre? E ele virou para ela e disse assim: é como uma louca que tu falas por conta disso. Para piorar a situação, porque desgraça pouca é bobagem, aí, eita, vou me levantar um pouquinho aqui que tá chovendo, gente. Começou a chover aqui. É até bom que esse vídeo se torna assim até um pouco mais divertido e diferente dos demais. Bom, para piorar a situação de Jó, aí ele tinha 3 amigos, chamados Bildade, Elifaz e Zofar, que chegaram para ele. Jó já estava na merda, digamos assim, desculpe o palavreado, mas popularmente falando era isso. Jó já estava assim, na pior situação que poderia estar, e aí de repente eles chegaram a dizer: ah, mas isso que você está passando provavelmente não é porque uma questão que você era um homem justo, não. Você deve estar pagando pelos seus próprios pecados. Você deve ter feito alguma coisa de errada para que Deus faça isso com você. E aí, eles passaram, tem vários capítulos que eles ficam exortando Jó, dizendo isso, e colocando culpa em Jó, e enfim, chutando o cachorro morto, como a gente diz. E imagine a pessoa na situação de Jó, ter perdido todo o patrimônio, os filhos, a mulher e a saúde. Era do cabo realmente assim desistir de viver e dizer assim: não, esse Deus a quem eu sirvo realmente me abandonou. Só que o que foi que Jó fez? Ficou ouvindo e tentando dialogar com eles mesmo assim, explicando que ele não tinha culpa nisso. E aí o que foi que Deus fez? Eu vou agora ver se eu mudo o o cenário, que tem umas florzinhas amarelas aqui atrás, olha, tão bonitinhas, né? Enfim, aí o que foi que Deus... Aí Jó depois começou a questionar a Deus. Depois de tudo aquilo que aconteceu, ele disse assim: é isso mesmo? E aí tem muitos capítulos na Bíblia que fala sobre isso, desse questionamento que Jó começou aliás, muitos capítulos nesse livro de Jó que ele começou a fazer questionamentos diante de Deus. E Deus começou a dizer assim: peraí, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu fiz isso? Quando eu fiz todas as coisas que existem na natureza? Deus estava querendo dizer, em resumo assim: eu que sei o que foi que fiz. Onde é que você estava? Por acaso eu pedi, você me deu alguma opinião? Ou você me ensinou a fazer alguma coisa? Deus estava querendo dizer assim: se aquiete, porque eu tenho o controle de todas as coisas. E depois Deus virou-se para os amigos dele e os repreendeu, dizendo assim, em simples palavras, dizendo assim: vocês chegaram para falar com ele sobre isso, mas só eu tenho o direito de repreendê-lo. Só eu tenho o direito de fazer isso, porque o negócio que existe aqui é entre eu e ele. E vocês, aí começou a exortar, e aí, como diz, sentou a lenha nos 3, e aí mandou que eles fizessem sacrifícios. E nesse momento, olha só a parte curiosa da história. Nesse momento, Jó foi orar pelos amigos dele, porque ele não considerou inimigos mesmo assim. Talvez seja daí a expressão que se diga a paciência de Jó. E ele foi orar por esses amigos dele. E aí a Bíblia diz no no capítulo 42 e versículo 10 do livro de Jó: e quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. E tudo aquilo que ele tinha antes foi-lhe restituído em dobro. Essa é a parte que me toca. Porque Deus fez Jó passar por essa prova toda, e quem de vocês não está passando por isso, né, nesse momento? Mas Deus fez Jó, permitiu que Jó se questionasse, que fosse humilhado pela mulher, que fosse, digamos assim, colocado num canto de parede pelos amigos, para dizer que os amigos dizeram que era culpa dele tudo que ele estava falando, quando na verdade Deus tinha dito assim: o meu servo Jó, ele é fiel a mim, ele é um homem justo. Permitiu até que Satanás fizesse, que o diabo tocasse no patrimônio dele, tocasse na família, tocasse no corpo dele.
só não podia tirar a vida dele. Mas Deus sabia quem era Jó, conhecia quem era Jó e sabia que Jó nunca ia negar o nome dele. E assim, mesmo assim, Deus ainda teve um tratamento interno com Jó, teve toda uma questão. Depois, quando Jó foi entender que realmente as coisas estavam fora do controle dele e que tudo era permissão de Deus e que tudo vinha de Deus, e eu já falei aqui nesse canal, né? Que em tudo nós devemos agradecer a Deus e em tudo nós devemos tirar lições. E aí Jó foi, ao invés de amaldiçoar os amigos dele ou dar com a porta na cara, eles ou mandar para, enfim, para aquele canto, ele foi orar pelos amigos e daí Deus restituiu, virou o cativeiro de Jó, quer dizer, transformou a vida dele completamente e tudo que ele tinha perdido, Deus restituiu em dobro. Resumo da ópera. Eu não estou querendo fazer aqui, dizer que se você orar pelos seus amigos, Deus vai aumentar patrimônio. Essa teologia da prosperidade eu não prego. Nós temos que nos contentar com aquilo que Deus nos deu e nós aprendermos a passar por abundância e também por necessidade. Nós temos que fazer tudo. O vídeo passado que eu falei foi tudo posso naquele que me fortalece. Acho que foi esse, 1 ou 2 vídeos atrás. Então, assim, eu não estou dizendo que, se você orar pelos seus amigos, Deus vai lhe dar um patrimônio grande, vai lhe dar uma casa, um carro, você vai ser rico, passar na Mega Sena. Não estou falando nada disso, não. Eu só estou falando de comunhão espiritual, que a oração, quando você faz uns pelos outros, parece-me que você, mesmo que aquela pessoa tenha magoado, ferido, que não entenda você, parece-me que, a meu ver, que tudo isso, entre outras tantas lições que a gente pode tirar no livro de Jó, parece-me que isso fala que quando você se desloca o olhar do seu umbigo e passa a orar por outras pessoas, aí Deus vê, olha, altruísmo da parte daquela pessoa, mesmo passando por problemas, ora pelas outras. E nós devemos orar um pelos outros também, a Bíblia fala, porque Deus se agrada dessa oração altruísta, de quando você se coloca no lugar do seu irmão e intercede por ele. E muitos efeitos podem surgir através daí. Muitas pessoas já me pediram oração e nesse momento eu quero orar por todas as pessoas que estão ouvindo esse canal e que vão ouvir esse vídeo e que Deus chegue na vida de vocês, por qualquer que seja a necessidade, que Deus venha a suprir a necessidade de vocês, que Deus venha a tocar no coração de cada um, que Deus sabe todas as coisas, mas somente Ele mesmo é quem pode dizer qual é a sua necessidade nesse momento, e seja ela qual for, seja você meu conhecido ou não, eu sabendo ou não, qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, qual é a causa que você coloca diante de Deus, que Deus chegue nesse momento para suprir isso aí, para dar um basta a esse problema. Tem tantas pessoas que eu conheço que estão passando por necessidade, passando por doenças, e nesse momento eu rogo a Deus que chegue aí. E eu peço a Deus que resolva esses problemas e que vocês possam glorificar o nome de Jesus e que possam ser gratos a Deus por conta disso. Então, oremos uns pelos outros. E eu quero deixar beijo aqui mais para um bocado de gente. Eu já sempre repito muitas coisas. Muita gente aqui. Tia Sol, Dona Maria Orminda, Rubens, Cezane. Eu vou deixar para Edwin, para o Wilson, que foi a pessoa, o meu amigo, quem deu esse tema para esse canal, para esse tema de hoje. Rodolfo, que sempre me escuta, a família dele toda. Meu Deus, Cláudia, minha amiga, se eu fosse falar de todo mundo aqui, eu ia passar o resto do dia. O tema passado, que eu falei sobre tudo posso naquele que me fortalece, foi Bruno que me deu essa sugestão. E tem outras sugestões anotadas, gente, é porque eu não vou gravar todos os dias. Mas tem outras sugestões anotadas e eu vou chegar lá, tá? Bruno, o crédito eu estou dando agora a você pela sugestão daquilo que eu não falei antes, tá? Então, obrigado a todos e beijos e tenham um bom dia.